Oi, Gabriel, muito obrigada pelo teu retorno e por estar me resgatando, né, vamos dizer assim. Profissionalmente, eu comecei em 77 e foi uma coisa assim, casual. Eu fazia faculdade, estava já no terceiro ano de Direito da FMU e um dos amigos, a noiva dele estava inaugurando um barzinho underground, ali na esquina da Luiz Coelho com a Augusta. E nós fomos numa sexta-feira, foi toda a classe, mais de 80 pessoas, fomos lá. Chegamos lá, estava um pouco tumultuado, tal, porque o cantor tinha mandado o Lima. Literalmente ele não foi. E ela estava desesperada, desesperada, e todo mundo, Cissa canta, Cissa canta. Porque aquelas coisas de escola, né? De faculdade, vamos sentar ali, tomar um café e cantar, uma bobagem. Mas tudo muito pequeno, né? Inclusive, eles nem sabiam que eu tocava violão muito mal, mas tocava. Aí o Marcos, doutor, que hoje é delegado e tal, falou, Cissa, me ajuda, ajuda aí, Dalila. Eu falei, tá bom, eu vou lá, seja o que Deus quiser, mas vocês têm que vir me ajudar, porque eu nunca fiz isso. Assim, né? Então, sentei, peguei o violão e comecei a cantar. E a primeira música que eu cantei foi Andanças. E essas foram as minhas últimas palavras, porque daí para diante nunca mais deixei de fazer nada. De quem que era essa música mesmo? Andança? Ai, meu Deus, é do... Ai, agora eu não lembro. É conhecidíssima, era Depois eu pesquiso e sucesso mando. da Beth Carvalho, Uhum. na época, né? E daí eu continuei ali e fui conhecendo outras pessoas do meio, fazendo faculdade e trabalhando. Do meio e tal, e até que eu tive que optar. E optei por cantar, isso depois de ter tido a certeza de que eu teria condição de viver daquilo que eu gostava. E na minha casa ninguém nunca me apoiou, nunca tive apoio de nada. Pelo contrário, quando eu quis assumir, eu tive que sair de casa e fui morar sozinha. Só Deus sabe as aventuras que eu passei. Botei tudo dentro do meu carro, porque eu já tinha carro. Eu era compradora de uma indústria aqui em São Paulo. Então, eu tinha mais ou menos um padrão até legal, mas eu abandonei tudo para fazer isso daí. E de lá para cá foram muitas aventuras. Eu tive a oportunidade de ser convidada logo depois para integrar uma banda de baile, que foi maravilhoso. Eram músicos de primeiríssima categoria, primeiríssima mesmo. O baterista era o Bala, o baixista era o o Itamar Colasso, perdão. O guitarrista era o Daisy, o O pianista era o Evaldo Soares, excelente tecladista. Tinham mais 6 sopros, entre eles o Baldo, Aloncito, nossa, e mais 4 cantores. Entre eles, o Dave Gordon, que é pai do Tony Gordon, que ganhou ano passado o The Voice. Passado ou retrasado? O ano passado. E, enfim, fiz baile, aí fiz noite, muita noite, muito barzinho universitário, depois casas noturnas de nome, Maxuri Plaza, enfim, São Flash, e nossa, muitos lugares que não existem mais, mas né, 150 Night Club, no Maxuri Plaza, né? E fiz também, trabalhei também durante 1 ano e meio com Bacarelli, fazendo baile, fazendo casamento. Eu entrei lá para fazer 3 festas, fiquei 1 ano e meio. E Isso já era anos 80? acho que sim, era 80, 85. E
Trabalhei em casas noturnas como Baiuca Jardins, Baiuca Centro. Tem muita coisa, viu? Latino-americano. Tem muita coisa que eu agora, assim, de sofre lembrar, não sei, não consigo. Mas fiz muito show, muita convenção, coisas assim gostosas. E também minha carreira foi indo, eu fui casada com um músico durante 8 anos, aí depois me separei e me casei com o meu atual marido, faz 30 anos isso, o Irupê Teixeira Rodrigues, que ele não é só músico, ele é o produtor musical e o arranjador de todos os grandes sucessos do Raça Negra. Ele dava um nome para um amigo dele que tocava piano, porque ele precisava de um tecladista. Mas 95% dos arranjos eram só dele. Então, arranjo, sax e flauta. Ele que fazia tudo. Então, ele fazia a parte arregimentar músicos, ele também fazia parte das gravações e dos shows. E nessas eu, graças a Deus, sempre muito bem relacionada, né? Ah, casas noturnas legais, que agora me lembrei, Stardust, Clube Tramp. Cheguei a dar algumas aparecidas no Gallery e One More Time. Olha, eu vou me lembrando aos poucos, assim, das coisas que foram sendo feitas. Mas o que eu mais gostava de fazer mesmo era cantar para dançar, porque eu acho que ninguém levanta para dançar se não gosta da música, né? Que mais? Deixa eu ver. Aí, sim, eu fiquei muito amiga de uma mulher chamada Leila Ali. Ela era namorada, inclusive, do Chiquinho, dos Originais do Samba e tal. E ela era uma publicitária, tinha uma agência maravilhosa, irmã da Ali, da Abril Cultural, da editora Abril e tal, poderosa. E ela, não, Cícia, eu vou gravar você. Não, pô, não, eu vou gravar você. E foi aí que ela me deu a oportunidade de gravar esse disco do Cissa com C Cedilha. E foi estranho, porque ela queria todo mundo queria que eu fizesse uma gravação, um disco popular, né? Que fosse mais popular, tal. Aí eu não queria, eu queria gravar. Mas por que você vai gravar? O que você vai fazer? Gravar Tom Jobim? Djalma? Não, menina, não faz isso. Como não faz? Eu quero, eu gosto. E aí é que tá. Uma época em que eu não tive um probleminha para pegar autorização de músicas com eles, diretamente com Johnny Alf, com Tom Jobim, com Djavan, com Peri Ribeiro, com o Filó, com o Robertinho Luna, meu grande e querido amigo, e os outros também, né? Tanto o Caetano quanto o Chico. E foi um disco para mim que eu queria guardar bem no fundo do meu coração e ficar quietinha, porque nós não tivemos, inclusive, dinheiro para terminar o disco. O disco não tem mixagem, a mixagem não foi feita praticamente. Não houve balanço de voz, não houve muita coisa, porque não tinha mais dinheiro. A verba, estourou-se a verba e, enfim, tanto que essa fita, que era aquela fita de rolo grande, eu não tenho, porque ela foi reaproveitada para o disco do Dave Gordon. E aí passou, aí eu comecei a namorar com o Irupê e houve oportunidade, junto à RGE, de me darem a chance de gravar por eles lá. Mas, obviamente, que queriam que eu fizesse alguma coisa do gênero que estava em voga, que era esse pagode romântico, São Paulista e tal.
Fiquei, cocei a cabeça, falei, bom, tudo bem, meu marido me incentivou, e o maior incentivador nesse caso foi Luiz Carlos, porque ele queria que eu fizesse isso de uma certa forma para ficar preso a ele, né? Tanto eu quanto o Irupê. Mas só que eu bobinha, né? Não enxerguei muito longe. Era um momento em que só tinha macho em cima de palco cantando esse tipo de coisa. Então, foram os grandes grupinhos que apareceram, né? Primeiro foi a banda Raça Negra, que pagou todos os pecados possíveis e imaginários. Quantas vezes eu ajudei a levar instrumentos, que eles não tinham carro, iam no meu carro e no carro do Irupê. Quantas e quantas vezes. Mas era um mundo machista. Tanto que a Eliana de Lima até tinha um pouco de nome e tal, mas não mais. Só aquele lá, um dererê, que era do Gabu, e ficou com um dererê, né? E mulher não tinha vez, não adianta. Me mostra nessa época do lançamento de Raça Negra, só para contrariar, Negritude e outros mais. Mesmo no Rio, que mulher que vingou ali? Nenhuma, né? Tanto que quando eu desisti, falei, chega, eu não quero mais saber. A Alcione virou para mim e disse, você vai abandonar o filho que você começou a botar aqui e no Rio de Janeiro? Da onde você conhece a Alcione, mãe? Da noite de shows e de Alcione sempre foi uma maravilhosa cantora que eu admirei sempre, né? Aí eu falei para ela, não dá. E rolava muito jabá, e eu paguei meus pecados por ser apadrinhada pelo Banda Raça Negra. E, enfim, eu queria ressaltar que eu sempre tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de trabalhar sempre com excelentes músicos. Eu tinha um grupo no São Flash, que era o Marquinhos Romera, o Bizu, o Silvinho. O Marquinhos Romero é aquele do Clodovil, que tocava no Clodovil. E depois na Baiuca Jardins, eu tive a oportunidade de trabalhar com Héctor Costita, com Roberto Sion, Zinho, Itamar Colasso novamente, Plínio Metropolo e outras pessoas mais. E que ali iam muitos artistas e ficavam ali, principalmente no final da noite, quando eu já estava já e as pessoas pediam, sentavam e pediam música. E ela então era um que ficava lá assim, canta da Elis para mim. Perdoe a cara amarrada. E eu tinha que cantar para ele e Dori e muita gente. Eu tive oportunidades assim de conhecer pessoas muito bacanas. Bom, acho que até falei demais. Vamos para outra pergunta. Ah, faltou falar por que se eu estou ou não nativa. Faz 24 anos que eu parei, que eu estanquei. 23 ou 24? 24, você tem 23, faz 24. Eu fiquei muito chateada porque eu canto. Eu não. É óbvio que você não me peça para fazer de graça a única coisa que profissionalmente eu sei fazer, mas eu sou o tipo da pessoa, eu sou cigarra. Eu sou cigarra, eu gosto disso, eu gosto do que eu faço. E eu tentei voltar, mas a cabeça das pessoas à noite, ainda, principalmente de alguns músicos, e no meio em que eu fui, que me quiseram que eu voltasse, existe uma competitividade muito forte, uma rixa. Não existe aquela torcida, sabe? Puxa, que legal, foi muito bom a sua apresentação. Não, é um querendo passar por cima do outro, mas eu acho até legal, porque você só tende a melhorar
né? As coisas. Mas eu fiquei meio assim, eu estava muito deslocada. Fiquei deslocada. Eu só não me sinto deslocada como no meio de músicos. Agora, eu acho que eu não estou certa, porque eles não são fiéis também. É complicado. Fiel a um determinado cantor ou cantora, não existe isso. Fui deixada muitas vezes na mão por músicos. Nossa, tive que fazer das tripas coração para não faltar com meus compromissos. E, enfim, eu estanquei e fui me dedicar à minha filha, que Deus me deu a oportunidade de ser mãe aos 42 anos. 3. 42. Ai, tenho, enfim. E de lá para cá, então, me realizei assim, tenho me realizado assim, e acompanhando dentro do possível sempre meu marido, que é uma pessoa maravilhosa. E agora tenho minha filha, já uma mulher querida, e sinto falta, não tenha dúvida. Sinto muita falta às vezes e fico muito triste. Mas eu coloco na mão de Deus e o que tiver que ser, será ou não, ou já foi. Paciência. Você falou que você teve uma época que você cantou em igreja e tal. Você quer falar Ah, mais? sim, nesse tempo todo eu me voltei também para a igreja, sou católica praticante, né? Somos aqui. E um dia eu levantei e falei, não é possível que esse pessoal não vai cantar direito. Aí levantei e fui atrás da pilastra na igreja e comecei a ajudar a cantar. Não, você tem que vir para todo mundo. Não tô cantando para ninguém, tô cantando para Deus. Deixa aqui quietinho. E daí começou então a minha saga musical, que eu fui para a igreja e me dei bem, porque me sentia cumpridora da minha missão. E só que agora faz um ano que eu não faço mais isso, porque eu estou com problema de visão por conta da diabetes e eu não consigo mais ler as letras, né? E algumas delas importantes e tudo, mas eu não me preocupava em decorá-las. Então, eu estou com esse problema agora. E é isso, minha parte musical tem se resumido aos domingos na minha missa. Bom, a mudança do nome não tem muita. Sabe o que é? Eu gostava muito gosto, né? Da Ella Fitzgerald, da Sarah Vaughan. Sarah Vaughan é Saci, né? Para quem não sabe, tem o apelido Saci. E, ou é Cici, uma coisa assim. E eu resolvi fazer, então meu nome vai ser Cissa. E não era para ser nem com C, era ser Sissa, Cissa, dessa forma. Mas aí acabou ficando Cissa com 2 S's, mas não teve um porquê exato, numerologia, não sei o que, não, nada disso. Foi um acaso e de repente até uma vontade de fazer outra coisa, de ser, de esquecer aquela Cissa que eu tinha no disco, no primeiro disco. E foi só por causa disso, mas por nada mais. Bom, Gabriel, eu paguei o pato, né? Não preciso dizer. No auge do auge do auge do Raça Negra, eles faziam uma média de 42 shows por mês. E eu, se quisesse ver meu marido, eu tinha que acompanhá-los. Então eu uni o útil ao agradável. Eu não, né? Eles, o Luiz resolveu. Não, vamos fazer, vai lançar, vamos fazer. Minha história, mas tudo bem, vamos lá.
e eu fazia uma participação nos shows deles. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo eu fiz o lançamento do meu disco antes do show deles, aqui no Olímpia. Foi muito bom, muito legal. E o fato deles serem, né, vamos dizer assim, os produtores do meu disco ou os incentivadores e tal, não foi bom. Eu não posso dizer que foi bom, não foi bom. Porque, mais uma vez, eu fui atrelada ao fato de ter primeiro Raça Negra, depois vinha eu. Então, os lugares que eu ia, por exemplo, rádio, televisão, tal, então estávamos conversando, aí vinha o assunto Raça Negra. Não, porque não sei o que, programa Raça Negra, você que está... Como eu sou uma pessoa que conheço Raça Negra, desde o dia que eles foram bater na porta do meu marido para pedir para fazer arranjo, então, desde a época que eles me chamavam de Dona Cissa, eu conheço ali como a palma da minha mão, né? E meu marido, como arranjador, maestro, saxofonista e flautista, ele fazia toda a responsabilidade da produção musical, apesar dele poucas vezes ter sido chamado de produtor musical, era a responsabilidade dele, sempre foi. Ele tem o Guinness Book, tudo, sempre foi. Se fizerem um levantamento da vida do Irupê, só do Raça Negra, não vamos falar da época de Jovem Guarda, porque ele participava, ele era um dos integrantes do The Jordans, era ele. E o meu tio Nino também. Tinha o irmão dele, que era o Neno e tal, mas não é o caso. E então ele sempre foi uma pessoa que acostumada a sucesso. Sucesso para ele é a ponto de estar do lado dos Beatles, né? De ter estado na Inglaterra com eles. Os Jordans foram para a Europa e ficaram e encontraram com os Beatles. Tem foto, tem filme, tem tudo certo. E voltando ao assunto do apadrinhamento, é muito difícil, porque eu peguei um padrinho bambambam do bambambam na época. Falava raça negra, abriam todas as portas. Mas não era para mim, era para raça negra. Então, eles se comprometiam por minha causa. E eu fui vendo aquilo, falei, não, peraí. Então, isso significa que eu não tenho nenhum valor? Eu só estou fazendo as coisas aqui por causa dos meus padrinhos? Ah, não, aquilo foi me deixando mal, sabe? Teve um dia que eu me fiquei muito feliz. Um show que a gente fez ali no Rio de Janeiro e coincidiu com a morte do Jobim. Eu peguei e falei, não, eu preciso, eu me devo isso. E eu rapidamente no hotel fiz um pupurri e cantei. Eu fui ovacionada. Eu nunca na minha vida haverei de esquecer isso. A minha banda maravilhosa, a gente cantou. Eu peguei acho que umas 12 músicas do Jobim e fui fazendo, entrelaçando tal. E foi muito legal. E o pessoal ficou louco. Eu não me lembro o nome da casa, desculpa, eu estou realmente ficando velha. E então foi isso. Mas ali eu percebi que eu tinha o valor. Eu não estava precisando de tanto padrinho, mas precisava. E começou a coisa pegar um pouco pelo jabá, que você tinha que chegar com jabá, e o meu jabá eram meus padrinhos, então eu não queria mais nada. Então eu fui parando, meu marido ficou chateado, e todo mundo ficou meio chateado. Eu falei, não, deixa pra lá, o que tiver que ser, vai ser e acabou-se.
absolutamente envaidecida e realizada, se você quer saber. Muito emocionada, porque o Céu e Mar, na época, era uma música que eu gostava muito de cantar à noite. E não era assim tão popular, né? Porque você canta à noite, por exemplo, eu cantava ronda, né? Quando eu fui para Recife, fiquei lá 3 meses cantando numa casa noturna lá. Cada vez que eu cantava a ronda, eu ganhava um cheque de R$ 50. Pra você ter uma ideia, eu fui ganhando 75 por semana e era um excelente dinheiro. Você imagina quantas vezes eu cantava a ronda? Então, mas voltando para real, eu é emocionante, porque eu canto porque eu gosto. E foram músicas que eu escolhi que ninguém me escolheu. Fui eu quem as escolhi. Eu que as escolheu para poder pôr e cantar, e que eu cantava à noite normalmente. O Robertinho Luna, nós cantávamos juntos. Eu e o Robertinho Luna. Então ele cantava maravilhosamente bem, era um cara maravilhoso. E eu pedi para ele se eu podia gravar aquela música que resumia muita coisa da gente. Era a minha andança, sabe como é que é? E você vê, há 30 anos atrás, 33 anos atrás, eu quis gravar essas músicas e que agora vocês estão me resgatando. É muito gratificante. Eu não estava, isso vem de encontro ao que eu digo sempre. Eu não estava errada. Eu só estava um pouquinho à frente. Eu não estava errada. Eu fico muito feliz. Nossa, não dá nem para falar. Imagina se eu tivesse tido dinheiro para terminar direito a mixagem do disco. Aí ia ficar legal. Ah, só mais uma coisinha. Coisinha não, uma coisona. É muito bom saber que a juventude não está só voltada para funk, para pagode, para sertanejo, né? A gente tem que ouvir de tudo um pouco, porque não existe música ruim, existe música mal feita, mal executada, mal cantada. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto, quando eu vejo isso, que vocês estão me resgatando. Johnny Alf, maravilhoso. Eu acho graça quando um certo alguém se aproxima de mim, trazendo exuberância que me aniquila. Olha, somente um dia longe dos teus olhos. Isso é Johnny Alf. Eu e a brisa, se a juventude que essa brisa canta. E outras coisas mais. Eu fico muito feliz, que é um repertório muito legal. A gravadora que queria chamar isso de elitizado, né? Porque não vendia, não dava para vender. A Elis, quando gravou aquele disco Saudade do Brasil, que eu tenho, o Saudade do Brasil, ela mandou fazer 25 mil cópias. Foram mandadas fazer 25 mil cópias, porque ela queria ter controle daquilo que era vendido. Que gravadora, né? Ela vende 800 milhões e fala que vendeu para você 8 mil. Então, isso sempre foi e vai ser sempre assim. Não tem como controlar isso. E a moçada tem mesmo que virar esse jogo, porque tem espaço para todo mundo. É isso aí. O tempo que você vai fazendo os trabalhos vai te deixando mais experiente, com mais segurança, com mais responsabilidade também. Então, aquele disco de 88, eu não sabia nada. Eu não sabia nada, eu só sabia cantar. Sabia cantar e à noite, em lugares assim, gostosos, fazer um som bom e tal. Mas disco, para mim, eu sempre fui uma sonhadora. Imagina disco, ai meu Deus, o meu disco.
Tanto que o Filó, a gente fazia os arranjos na hora no estúdio. Não tinha aquela coisa de que nem meu marido faz, ficar horas e horas fazendo aquelas partes e tal. Enfim. Não, pegou, tipo, passou com uma Kombi, entra aí, você toca, tá, sobe aí, vamos tocar. E a gente ia fazendo. E já o da EG, não. Já foi uma coisa mais estudada. Teve arranjo, teve uma série de coisas que foram um pouco mais profissionais. Profissionais não é bem o termo, não estou sabendo me expressar corretamente. É uma coisa mais gravadora de verdade. Porque o meu disco primeiro foi praticamente um disco. Como é que fala? Autoral. Não, autoral não tem música nenhuma. É um disco Independente. independente, obrigada. Mais ou menos independente, porque a Leila que teve que abrir um selo, tal, e ficou por ali, né? Para depois ser, então, distribuído para vender. Tal. Não se fez nada com o meu disco. A gente tentou fazer alguma coisa assim, por mim mesma, tive a colaboração de uma ou outra pessoa, mas muito pouco. Da Leila não foi voltado para mim. E foi assim que aconteceu. Já o da EG, não. Tive divulgação, tive os padrinhos, tive uma série de coisas, né? Tive reportagens, fiz muita televisão, fiz alguma coisa assim bastante interessante. Mas qual deles eu gosto mais? Eu acho que o primeiro. Mas o segundo é um outro momento. É um outro momento onde a gente havia. Eu tinha esperança, por exemplo, quem sabe eu consiga me, 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 me posicionar no mundo artístico e televisivo, tal, de rádio e tal, para ir depois ir puxando o meu repertório aos pouquinhos. Era essa a minha intenção, mas eu parei no meio do caminho. Ai, é, vou usar uma coisa tão falada aí nessas horas, né? Para uma mãe não existe diferença de filho, tarari, tarará, tarará. Mas tem uma música que resume. Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. Eu ainda continuo assim. Eu gosto muito dessa. E gosto também, se tu tá aí na sua cara e você não vê, então, presta atenção. Do disco do. Eu não lembro o nome. Puta. Eu tô falando que eu tô ficando velha. Então é Samba e Amor, do primeiro disco, e essa outra, que é do segundo disco, é o Eu Quero É Mais, do segundo disco do Estou Bem. Agora, quanto ao fato de eu estar com vontade de me inscrever no The Voice Mais, é complicado, né? Porque é triste, por um lado, porque você vai aproveitar o espaço que você vai se mostrar. Porque depender daquele julgamento daquelas pessoas que estão ali, que não sabem e não fazem questão de saber que o novo existe graças ao que passou, mas o novo sempre vem, não tenha dúvida. Mas o passado, alicerçado, é que dá passagem para o futuro, o presente e o futuro. E ali a gente percebe que eles não fazem a lição de casa, sabe? Eu vi, por exemplo, pela cantora Cláudia. A gente se conhece e tal. Querendo ou não, bicho, ela é uma instituição, cara.
Ela é um nome da nossa música popular, não é verdade? E não é tão longe assim, porque Evita tem o quê? Quantos anos? E ficou repercutindo esse Evita aí quanto tempo? E essa regravação do D2 lá, deixa eu dizer o que sempre penso dessa vida, né? Que foi um grande sucesso da Cláudia. E eles não sabiam. Virou a Cláudia, e eu tenho certeza que é por conta, né, de coisas que devem ter dado um toque para bicho vira, senão vai ficar muito ruim para nós. E aconteceu. Vamos ver o que vai daqui para frente. Eu tô meio assim. A Bia já me ajudou a fazer a inscrição. Eu só não cantei ainda, não pus a música para cantar ali. Ainda vou ver se eu vou fazer. Então eu tô com um pé lá e outro aqui. Agora, Gabriel, eu queria pedir um favor para você. Eu fico muito sem jeito de ficar falando, porque eu realmente fui pega de surpresa. Muito obrigada. Faz muito tempo que eu não volto a essas minhas raízes. Eu cantei com muita gente importante nacional e internacional. Eu tive a honra de estar cantando e vi a Toshiko Yakiyoshi, o marido dela, atravessarem o Maxuri Plaza e virem me cumprimentar no palco. Se você for ver quem é a Toshiko Yakiyoshi, arranjadora, nossa, dos Estados Unidos, de primeiríssima grandeza. Costita, excelente. Roberto Sion, nossa, pessoas assim, Laje de Freitas, etc, etc, etc. Músicos da melhor qualidade, com os quais eu estou até esquecendo tantos que eu já participei. E eu queria deixar bem claro o seguinte, que eu sempre fui a consequência do que os músicos passavam para mim. Se eles tocavam bem, se eles me dessem, se eles tocassem, dessem aquelas notas maravilhosas, bem encaixadas, os acordes, fizessem tudo com carinho e amor, eu passava também com carinho e amor. E eu tive a sorte de sempre estar com músicos que tinham responsabilidade quanto a isso. Então, talvez por isso que eu tenha, durante o tempo que eu atuei, eu tinha que matar um leão por dia. Porque, infelizmente, é assim que é, né? Concorrência, por uma série de, de, de olhares, vamos colocar assim. Porque tem cantora, tem cantriz, né? E vai por aí afora. Eu queria agradecer profundamente o fato de vocês estarem me resgatando. E na verdade vocês estão me resgatando para mim mesma, porque eu tinha esquecido que eu sabia cantar. Um beijo, muito obrigada. Desculpe se eu falei demais. Eu tenho certeza que eu estou esquecendo um monte de coisa, mas se você puder pôr o que melhor, de melhor tiver, e se eu por acaso ofendi alguém, não coloque, não. Porque esse negócio de padrinhos e tudo mais foi muito chato, foi muito chato. Isso acabou comigo, foi isso que acabou comigo. Um beijo muito grande, eu estou à sua disposição e eu ainda estou querendo voltar, fazer algum trabalho, vamos ver. A esperança sempre existe. Eu quero é a coragem. A coragem eu haveria de tê-la. Muito obrigada, viu? E sucesso nos seus trabalhos. Fica com Deus.